Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Pressão arterial, tá sabendo? O que é pressão arterial? Você já pensou sobre como o sangue circula pelo seu corpo? Como ele consegue passar pelas artérias e ir para cada parte do organismo? Tudo isso tem a ver com a nossa pressão arterial. Imagine que o sangue seja como a água correndo por uma mangueira do jardim. Quando o coração bate, ele empurra o sangue pelas artérias, que são como as mangueiras do nosso corpo. Essa pressão que o sangue imprime nas paredes das artérias é o que chamamos de pressão arterial. Quando o coração dá um empurrão mais forte para mandar o sangue para a frente, a pressão fica mais alta. É o que chamamos de pressão sistólica. Quando o coração relaxa para se encher de sangue de novo, a pressão diminui, e isso é chamado de pressão diastólica. Sístole, portanto, é o movimento pelo qual o coração manda o sangue para o corpo, e diástole é o movimento pelo qual ele recebe esse sangue de volta. Por que 12/8 é a pressão ideal? Os números da pressão arterial são medidos em milímetros de mercúrio, que é uma unidade utilizada em medicina. Os médicos descobriram que uma pressão de 120 milímetros de mercúrio na fase do empurrão e 80 milímetros na fase do relaxamento é a mais saudável. Por quê? Porque esse número representa um equilíbrio perfeito. O coração não trabalha de mais nem de menos, e as artérias não ficam sob nenhum tipo de pressão alta. Mas, em vez de dizerem 120/80, foram cortados os dois zeros, e a fórmula foi simplificada para 12/8, para facilitar tanto a memorização quanto a comunicação. Se a pressão subir muito, é como se a gente forçasse a água a passar por uma mangueira estreita, e o risco de a mangueira estourar aumenta. No corpo, se isso ocorrer, a pressão forçada pode causar um problema como derrame ou infarto. Mas, ao contrário, se a pressão for muito baixa, o sangue pode não chegar direito aos órgãos, e aí podemos sentir tontura ou fraqueza. Como o corpo regula a pressão? Nosso corpo é um mestre em ajustar a pressão. Veja o que ele faz. 1. Coração. Ele funciona como uma bomba, controlando o volume de sangue que circula. 2. Vasos sanguíneos. Eles podem ficar mais apertados, aumentando a pressão, ou mais relaxados, diminuindo a pressão. 3. Rins. Eles ajudam a regular a quantidade de água e sal no corpo, influenciando o volume de sangue. 4. Hormônios. Alguns hormônios específicos dizem ao corpo para segurar mais água ou sal quando necessário. O que pode mexer com a pressão? Aqui estão algumas coisas que podem bagunçar a harmonia circulatória. 1. Idade. As artérias ficam menos flexíveis com a passagem do tempo. 2. Comida. Enquanto muito sal pode aumentar a pressão, frutas e vegetais ajudam a equilibrá-la. 3. Peso.
Quanto mais você ganha peso, mais trabalho dá para o coração. 4. Exercício. Movimentar o corpo todo dia ajuda a manter a circulação funcionando bem. 5. Estresse. Quando estamos preocupados, nosso corpo libera substâncias que apertam as artérias, aumentando a pressão. Por que cuidar da pressão é tão importante? Pressão alta ou hipertensão é como um inimigo silencioso. Muitas vezes, ela não dá sinais, mas pode causar problemas graves, como infarto ou derrame. Por isso, medir a pressão regularmente é essencial, mesmo que você esteja se sentindo bem. Por outro lado, pressão muito baixa ou hipotensão pode fazer você se sentir fraco, tonto ou até mesmo desmaiar. Como manter a pressão nos trilhos? Aqui estão algumas dicas simples que podem fazer toda a diferença. 1. Coma bem. Diminua salgadinhos e aumente frutas, legumes e grãos integrais. 2. Mexa o corpo. 30 minutos de caminhada por dia já ajudam bastante. 3. Relaxe. Respire fundo, leia um livro, faça algo que deixe você feliz. 4. Beba bastante água. Hidratação é muito importante para o equilíbrio do sangue. 5. Veja um médico. Se a pressão estiver fora do ideal, consulte um médico e acerte o passo. 7 curiosidades sobre a pressão. 1. Quando o médico mede a sua pressão com o estetoscópio, ele escuta os sons do sangue passando pelas artérias. Esse processo se chama auscultação e ajuda a determinar se sua pressão está dentro do ideal. É como se o médico ouvisse o sussurro do coração dizendo como está o seu corpo. 2. A pressão arterial não é sempre a mesma. Ela tende a ser mais baixa durante a noite, quando estamos dormindo, e aumenta pela manhã, quando acordamos e começamos a nos mover. 3. A pressão arterial pode ser afetada pela velocidade com que o coração bate. Quanto mais rápido o coração bate, mais pressão é exercida nas artérias. Por isso, um ritmo cardíaco acelerado, como durante exercícios ou estresse, pode aumentar temporariamente a pressão. 4. No frio, os vasos sanguíneos se contraem para preservar o calor do corpo, o que pode aumentar a pressão arterial. Já no calor, os vasos se dilatam, podendo diminuir a pressão. 5. O excesso de sal na dieta pode causar retenção de líquidos, o que aumenta o volume de sangue e, consequentemente, a pressão. Isso é um dos principais motivos pelos quais dietas ricas em sódio estão associadas à hipertensão. 6. Não existe uma única pressão arterial que seja ideal para todo mundo. O que é considerado normal pode variar dependendo da idade, do sexo e de outros fatores individuais. Por exemplo, pessoas idosas podem ter pressão um pouco mais alta devido ao desgaste natural das artérias. 7. A pressão arterial pode ser diferente se você estiver sentado, em pé ou deitado. Quando nos levantamos depressa, a pressão tende a cair um pouco, o que pode causar tontura, e o corpo precisa ajustar rapidamente a pressão para evitar quedas. A pressa altera a pressão. Mário Frigeri.
12/8 é o ideal, disse o doutor com razão. Se a conta, porém, der pau, corre logo para o plantão. Subir ladeira correndo faz a pressão disparar. É melhor, segundo entendo, subir sim, mas devagar. Sal demais? Cuidado, amigo. Troque por outro tempero. Mas também não há perigo se salgar sem exagero. Um dia muito agitado lhe fez a pressão subir? Busque um lugar sossegado e deixe a paz refluir. Comer frutas do pomar, malhar e sorrir, irmão, são formas de equilibrar o bem-estar e a pressão. Quem tem pressão controlada vive bem e mais tranquilo. Com saúde bem cuidada, não tem chabu e nem grilo. Pressão baixa dá fraqueza e pressão alta temor. Para manter a chama acesa, relaxe e viva com amor. E agora, uma nota final. Antes de postar este vídeo, eu o mostrei ao cardiologista que me atende há muitos anos, pedindo-lhe um parecer bem simples, a fim de que eu não publicasse nenhuma imprecisão, visto que não sou especialista na área. E ele me disse aproximadamente o seguinte, abre aspas, o vídeo é uma abordagem didática e leve sobre um tema bastante sério, que é a pressão arterial, tornando o assunto acessível a um público amplo. Gostei especialmente da maneira como você explicou os conceitos de forma simples, como comparar o sangue em movimento com a água passando por uma mangueira. No entanto, vale ressaltar que cada pessoa é única e a pressão considerada ideal pode variar em casos específicos, como idosos ou pacientes com condições pré-existentes. Por isso, é importante salientar que quem tiver algum problema com pressão arterial deve procurar orientação médica especializada. Não obstante essa ressalva, no geral, seu vídeo é uma ótima introdução ao tema. Fecha as aspas. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.